Olá, eu sou a professora Maria Leoneide. Estou com vocês nesta disciplina, práticas interdisciplinares, nas séries iniciais. Então, eu vou iniciar aqui lendo a ementa, não na íntegra, mas mostrando aqui a ementa e mostrando aqui um cronograma que eu criei, né, de aulas assíncronas via sistema acadêmico e uma proposta de aulas síncronas, ao vivo. Deixa eu buscar aqui a ementa. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui. Trata-se de disciplina de 20 horas, práticas interdisciplinares nas séries iniciais do ensino fundamental. Ementa, produzir materiais didáticos para o desenvolvimento de atividades que explorem conhecimentos naturais, sociais, matemáticos e da língua materna, no caso aqui do Brasil, português, com crianças de primeira a quarta série do ensino fundamental, atualizando com crianças do primeiro ano ao quinto ano, séries iniciais do ensino fundamental. É interessante para ouvir o vídeo que você coloque ou um fone de ouvido e não se incomode muito também com o chiado, porque eu estou aqui com um ventilador. Então vamos aqui o programa da disciplina. O conceito de interdisciplinaridade. É importante a gente refletir, né, inicialmente, o conceito. O que você entende? Você já leu, né, sobre interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade nas séries iniciais, o planejamento de atividades que explorem conhecimentos de diferentes linguagens. Quando falamos em educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental, logo pensamos em múltiplas linguagens. Então, por isso aqui, né? Planejamento de atividades que explorem conhecimentos de diferentes linguagens. Pensar interdisciplinaridade é pensar em práticas pedagógicas apoiadas, certo? Nas múltiplas linguagens. Produção de materiais didáticos para o desenvolvimento de atividades nas séries iniciais. Elaboração de programas, projetos e planos para a educação infantil e séries iniciais, anos iniciais do ensino fundamental. Aí tem aqui a metodologia, eu não vou ler a avaliação, também já coloquei lá no plano de ensino. As referências também. Essas referências, de certa forma, são os textos, né, que a gente busca para realizar as leituras na disciplina. Então, vou buscar aqui o cronograma, né, que eu fiz e já postei para vocês. Deixa eu buscar aqui o cronograma de aulas síncronas e de aulas assíncronas. Plano de ensino. Plano de ensino de acordo com o semestre 2021.1, chegando aqui atrasada já, né? O semestre já iniciou desde o dia 23 de agosto e nós estamos iniciando com a disciplina, o encontro de forma assíncrona hoje, dia 5, certo? Então, este plano de ensino, ele está de acordo com o dia registrado no sistema acadêmico. Eu não posso na terça, eu não posso na quarta. Então, presta atenção que eu coloquei aqui. Este plano de ensino é de acordo com o dia que está registrado no sistema acadêmico. Então, nós estamos vendo no grupo a questão das aulas síncronas, ao vivo. E nós estamos pensando aí um horário, né? Na terça-feira, no final da tarde. Então, vamos ver aqui. Mas tem muita gente votando aí, na terça ou quarta, né? A gente vai ver qual a melhor saída. Disciplina Práticas Interdisciplinares nas séries iniciais, curso de Pedagogia, uma disciplina de 20 horas. Então, a ementa eu já li.
né, que é produzir materiais didáticos para o desenvolvimento de atividades que explorem conhecimentos naturais, sociais, matemáticos e da língua materna, com crianças do 1º ao 5º ano. Você percebe que aqui eu já atualizei, né? Não coloquei primeira série e a 4ª série, então eu coloquei do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental, né? Porque, de certa forma, mudou. Né? Então, é o que está atualmente. Semestre 2021.1, mês de agosto, teríamos 2 encontros, 23 e 31. Setembro, 14, 21 e 28, não teve. Estamos iniciando hoje, dia 5, de forma assíncrona, com esta apresentação do plano de ensino e indicação de leitura. Sim, você precisa ler. Você precisa ler e você precisa fichar. Então, estou apresentando a disciplina e estou, de certa forma, indicando as leituras. As leituras para que você possa aprofundar, certo? Referente ao conceito da interdisciplinaridade. Então, depois que eu apresentar este plano aqui, eu vou falar um pouco também e vou apresentar um texto, né, para a gente refletir. Vocês vão refletir, vocês vão assistir esse vídeo e vão refletir lá no fórum, porque eu criei, né, para vocês comentarem alguma coisa que eu falei aqui nesta videoaula. Então, abordar um pouco sobre o conceito de interdisciplinaridade. Hoje, dia 5, daqui a pouco. Conteúdo programático. Eu fiz assim, eu organizei o plano de ensino em dias, carga horária, que eu coloquei aqui 2 horas, conteúdo programático, estratégias de ensino, atividades e avaliação. Professora, eu já tenho uma atividade, você já tem uma atividade a partir de hoje, que é o quê? Ler, né, as páginas do livro que eu postei aí, páginas 161 a 166 do livro O que é Interdisciplinaridade, organizado por Ivani Fazenda. Aí você pode fazer perguntas também, né? Se você tem dúvida, você pode fazer perguntas via WhatsApp. Então, estamos utilizando esta videoaula. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Aí eu li aqui o encontro de hoje, que é assíncrono, dia 5. Dia 19, a interdisciplinaridade nas séries iniciais. Né? É capaz que dia 19 eu poste também alguma coisa, algum vídeo, um link, né, de uma videoaula, tá bom? Que eu acho interessante. Dia 26, as diferentes linguagens e a prática interdisciplinar. Então, nós temos neste mês de outubro 2 indicações de leituras. Aí tem aqui, ó, leitura do texto, a interdisciplinaridade e o trabalho docente. Uma perspectiva dialógica nos anos iniciais do ensino fundamental. Você vai ler e vai fazer o quê? Suas reflexões, vai postar suas reflexões no fórum, né? Sobre o quê? Você vai ler o texto e vai fichar, prestando atenção nessa pergunta aqui. Quais são as possibilidades da interdisciplinaridade nas séries iniciais? Deixa eu voltar aqui. Por que você vai ler também esse texto aqui do livro, é um artigo do livro, para você fazer a sua avaliação, a P1. Com relação à avaliação, eu vou ter que passar aqui e trazer aqui. Eu já disponibilizei isso aqui para vocês, tá bom? Só para falar que a AP1 tem muito a ver com essas atividades que eu estou colocando. Tem muito a ver com essas 2 sugestões de leituras. AP1, o que é que vai ser? Um texto dissertativo argumentativo, mínimo de uma lauda, 30 linhas, sobre o quê? O que é interdisciplinaridade e quais são as possibilidades nas séries iniciais.
Então, você vai responder essa pergunta a partir das sugestões de leituras. Vai me enviar, né, em forma de Word ou PDF no e-mail. Por quê? Porque quando você for acessar lá no sistema acadêmico a avaliação, lá de certa forma você vai ter uma opção que você vai colocar correto, mas lá vai estar mostrando o meu e-mail. Então é pelo e-mail que você vai enviar esta avaliação, valendo 10. A avaliação seguirá as normas regimentais da universidade, considerando frequência, participação, assiduidade, atividades realizadas e o rendimento nas aprendizagens, cuja nota seja igual ou superior a 7. Então, nós temos a P1, que é essa aqui que vale 10, e temos a sua participação nos fóruns, tá bom? Então, essas duas notas divide por 2 e faz a AP1. Tudo muito claro. Está com dúvida? Me pergunte via WhatsApp ou no fórum da disciplina que eu criei aí, tá bom? Referente à leitura dos textos. Já li o mês de outubro, vamos para o mês de novembro. No mês de novembro, nós temos dia 9, 16, 23 e 30. Contabilizando 8 horas. Por quê? Porque eu estou trabalhando 2 horas aqui dia 9, 2 horas dia 16, 2 horas dia 23, 2 horas dia 30. Então, no dia 9, eu pretendo realizar um encontro síncrono, ao vivo, via Google Meet, né? Então, nós vamos refletir sobre o planejamento de atividades interdisciplinares nas séries iniciais. Então, também, né, é interessante que, ao participar da aula, você tenha lido os textos que eu indiquei aqui neste mês, tá bom? Ao menos um texto, ou ao menos tenha olhado o título do texto, o autor, autores, e tenha grifado alguma informação, alguma dúvida do texto, entendeu? É interessante também. Dia 16 seria assíncrono o encontro, né? Então, com esse tema aqui, atividades interdisciplinares com crianças dos anos iniciais. No dia 23, pretendo que seja a aula, que seja ao vivo. Vamos falar sobre elaboração de projetos interdisciplinares para o ensino nos anos iniciais. Dia 30, também ao vivo, aula ao vivo. Produção de materiais didáticos para as séries iniciais. Deixa eu ver aqui. Antes de chegar a dezembro, vamos ver o que eu coloquei aqui. Leituras dos textos. Aqui as sugestões de leituras. Os textos já estão na aba Recursos. Aqui, ó, idealização e produção de materiais didáticos para o ensino de números nos anos iniciais. Preparando os materiais para uma pesquisa em educação matemática. Leia este texto. Outra leitura com fichamento no seu caderno da disciplina, matéria da disciplina. O lúdico nas séries iniciais do ensino fundamental. Vamos ler. Mês de dezembro. Aí, gente, ó, neste mês aqui de novembro já é se preparando para a AP2. Eu estou pensando que a AP2 vai ser isso aqui, ó. Alguma coisa relacionada à produção de materiais didáticos, que a gente pode conversar depois, tá bom? AP3, estudo de caso. Vamos aqui, a P3 é para o mês de dezembro. Mês de dezembro, encontros, dia 7, dia 14 e dia 21. Dia 23 encerra o semestre 2021.1. Eu estou querendo aqui dia 7, uma aula ao vivo. Dia 14 e dia 21, gente, pronto. 7, 14 e 21 ao vivo. Certo? Lembrando que as aulas serão gravadas. Você pode entrar, dar a sua contribuição na aula do texto que você leu, alguma pergunta e sair. Eu tenho outra aula, vou participar de outra aula. Fica, né, pelo menos de 18 a 19 e pode sair, né, dar a sua contribuição e assiste o restante da aula que ficará gravada depois. Então, aqui também, né, em dezembro, se preparando para a P3, você tem aqui aulas ao vivo, todas as 3 aulas serão ao vivo, viu? Participação no fórum. Aí você vai ler esse texto aqui.
Material didático para os anos iniciais, ler, escrever e contar. Pronto. Olha aqui. Agora, vocês deem uma olhada aí. Eu vou procurar aqui um texto, gente, que quando fala nessa questão interdisciplinar, na questão da interdisciplinaridade, né, a gente já pensa o que é, né, essa interdisciplinaridade, essa palavra tão grande. Deixa eu aumentar aqui, eu estou tocando aqui no fone, aí pode ser que saia aí um barulhinho, tá bom? Mas não se incomode não que passa. Assim, falar em interdisciplinaridade é falar em currículo. Falar em currículo é pensar em currículos e programas. Não é isso? Então, essa questão da interdisciplinaridade, ela está muito ligada à questão de atender à diversidade de alunos que nós temos. Ela está relacionada à questão do combate à fragmentação disciplinar das disciplinas. Por quê? Porque interdisciplinaridade, quando o professor trabalha de forma interdisciplinar, quer dizer que ele está fazendo o quê? Buscando uma relação dos conteúdos entre duas disciplinas, 3 ou mais. Quando o professor faz isso, né, de certa forma, ele vai fazer o quê? Ele abre, né, de certa forma, ele expande a visão, né, que o aluno tem sobre os conteúdos, certo? Vai abrir a visão que o aluno tem do mundo, né, do conhecimento e dos conteúdos. Então, é possível, né, ampliar essa visão dos alunos, né? Também para fazer o quê? Para contribuir, né? Para contribuir para a formação de cidadãos, além de informados, além de bem informados, empáticos, que o nosso mundo precisa tanto hoje em dia, né? Que é da empatia. Então, o termo interdisciplinaridade, né, foi introduzido, né, nos estudos da pedagogia, principalmente aqui no Brasil. Podemos citar que foram introduzidos por Jean Piaget. E, de certa forma, nós temos também vários teóricos, né, que estudam, né, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Um dos teóricos é o professor doutor, né, o professor doutor Hilton. Deixa eu procurar aqui o nome dele. É Hilton Japiaçu. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse professor, ele estudou, né? Ele fez um curso com Jean Piaget e desde então ele estuda bastante as questões da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? Outra autora também que a gente conhece também é a Ivani Fazenda. Nós temos um texto muito interessante e riquíssimo do Antônio Joaquim Severino também, que eu vou falar aqui o título, ó, O Conhecimento Pedagógico e a Interdisciplinaridade, o saber como intencionalização da prática. Por quê? Porque nós estamos refletindo interdisciplinaridade pegando uma dimensão de certa forma antropológica, né? Que a antropologia é o quê? É uma ciência que estuda o ser humano, né? Estuda o ser humano relacionando a quê? Relacionando ao meio social e cultural, né? Então, é por meio dessa dimensão que nós estamos estudando a questão da interdisciplinaridade. Então, o que é? Eu vou ler só aqui uma parte. Segundo Ivani Fazenda, a interdisciplinaridade surgiu na França e na Itália, olha aí, em meados da década de 60, num período marcado pelos movimentos estudantis que, dentre outras coisas, reivindicavam um ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica da época, olha aí, tá vendo? E até hoje nós
discutimos, né, debatemos nos cursos de formação de professores sobre o termo interdisciplinaridade, como se fosse algo novo, mas não é algo novo. Desde a década de 20, de meados, né, do século 20, que grandes autores teóricos vêm se debruçando e estudando, debatendo, refletindo com relação a essa questão interdisciplinar. Então, não é novo. Parece um termo novo, só que não é. Apenas exige o quê? Exige formação, exige que os debates estejam presentes na formação inicial de professores, na formação continuada, na pós-graduação, nos cursos de aperfeiçoamento e na formação em exercício. Então, não é um termo novo. Embora, na prática, a interdisciplinaridade muitas vezes encontre barreiras enormes. Por conta de quê? Porque nós temos que debater nas formações de professores. De certa forma, como fazer acontecer a prática interdisciplinar. Se eu te perguntar, você que já tem, de certa forma, já tem prática com os anos iniciais, com a educação infantil, se eu te perguntar, como fazer acontecer a interdisciplinaridade nas séries iniciais do ensino fundamental? Você sabe me responder? Né? Então, uma questão para você refletir. Como fazer acontecer na prática? O que é preciso? Aí você vai, de certa forma, chegar na questão da formação de professores. Mas vai chegar também na questão de mais investimentos na educação. É isso? Então, assim, no final da década de 60, a interdisciplinaridade chegou ao Brasil e logo exerceu influência na elaboração da LDB, que é a primeira LDB, certo? Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se intensificado. Então, né, com a LDB atual, a 9394/96, com os PCNs, com as DCNs, com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, quando eu falo de interdisciplinaridade, eu estou falando de currículo, eu estou falando de currículos e programas, eu estou falando de PCNs, de DCNs e hoje de Base Nacional Comum Curricular, que todo professor, todo profissional deve conhecer, a BNCC, tá bom? Para a área que você vai atuar. Então, aqui, além de sua forte influência na legislação e nas propostas curriculares, a interdisciplinaridade ganhou força nas escolas, principalmente no discurso e na prática de professores dos diversos níveis de ensino. Olha aí, gente. Então, a prática, né, da interdisciplinaridade vem desde a educação infantil, passando pelos anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Isso mesmo. No ensino superior, nós também utilizamos práticas interdisciplinares. É importante também deixar claro isso, né? Então, gente, existem os níveis de interação entre as disciplinas. Eu não vou ler, eu vou disponibilizar este texto na aba Recursos e você vai ver, você vai dar uma olhada. Esse texto é riquíssimo. Não deixe de ler. Leia, tá bom? Quando nós falamos em interdisciplinaridade, nós, de certa forma, temos também outros termos ligados, né, a este, que é a multidisciplinaridade, que você vai ler depois. Nós temos a pluridisciplinaridade. Chegamos aqui à interdisciplinaridade, né, ó, representada aqui por essa figura, certo? Aí vamos passando aqui. Eu não vou ler, eu vou disponibilizar o texto para vocês lerem. Transdisciplinaridade, olha aí, a figura da transdisciplinaridade. É interessante você ler também,
né, que está muito ligada a uma formação holística, né, a uma formação integral do ser, uma visão muito mais ampla do saber, dos conteúdos, tudo também para levar uma formação integral do educando, né, do cidadão em sociedade, capaz de compreender as situações sociais, econômicas, culturais e contribuir para a melhoria da sociedade. Então, é para isto, é para esse caminho que nós caminhamos. Então, aqui traz alguns conceitos de interdisciplinaridade. Aí tem aqui, traz aqui também os tipos de interdisciplinaridade. Ah, você falou o que é, né? Sim, eu falei o que é interdisciplinaridade, mas existem os tipos, ó. Existe a interdisciplinaridade heterogênea, a pseudo-interdisciplinaridade, existe a interdisciplinaridade auxiliar, que você vai ler esse texto, você vai ver. Interdisciplinaridade compósita, né, que você vai ler também. Interdisciplinaridade unificadora. Olha aí, gente, olha que interessante. Eu vou disponibilizar esse texto aqui para vocês vão dar uma olhada, certo? E vamos passando aqui. Bom, pronto. Só queria mostrar também esse texto que é muito interessante, né? Então, interdisciplinaridade, o que é, né? De forma, né, fazendo aqui uma síntese, é um termo, de certa forma, um termo, uma prática, né, onde os professores podem ampliar a visão do conhecimento disciplinar, ou seja, trabalhar 2, 3 ou mais disciplinas, né, um conteúdo de forma que deixe de ser fragmentado. Né? De certa forma, a interdisciplinaridade está ligado a isso. Ah, pois bem, mas a nossa disciplina é práticas interdisciplinares nas séries iniciais. Isso, muito bem. Lendo este texto e os 2 textos que eu enviei, você vai, de certa forma, entender melhor as práticas interdisciplinares nas séries iniciais, que estão relacionadas muito ao lúdico, a construção de material didático, jogos. E aí nós vamos refletir depois por que trabalhar, né, a interdisciplinaridade nas séries iniciais. Então, é isso, tá bom? Vocês vão, de certa forma, colocar seus comentários no fórum e nós nos encontramos na próxima aula, ainda de forma assíncrona, tá bom? Então, tchau, certo, gente? Bons estudos a todos. Vou saindo aqui.